No Brasil, o que acontece? O poder público ele emite a diretriz para o empreendedor, né? E geralmente essas diretrizes são essencialmente, eu diria, até rasas, né? Elas são muitas vezes meras exigências de natureza técnica, ligadas à rede de drenagem, por exemplo, rede de iluminação pública, etc. Mas muitas vezes não se tem, dentro dessas diretrizes no Brasil, por exemplo, uma visão um pouco mais alargada de planejamento urbano. Olá, esse aqui é mais um episódio do Direito Ambiental na Prática, o DAP. Podcast, canal no YouTube focado no direito ambiental implementado, aplicado, materializado na prática, aquele direito ambiental do dia a dia. Menos teoria, mais prática. Hoje, estamos com um super convidado. Hoje a gente vai conversar sobre um assunto que tem sido muito cobrado por vocês aqui no canal, e a gente tem focado nisso, essa interpolação entre o ambiente urbano, as problemáticas envolvendo as metrópoles, envolvendo o crescimento das cidades, envolvendo essa densificação populacional das cidades e a situação do meio ambiente urbano, artificial, cultural, do trabalho, que são interpolados e coexistentes nesse contexto. Hoje, eu estou aqui com esse convidado, também estou junto com o meu amigo, sócio, chefe, parceiro, Advan Zanquete. Advan, dá um oi pro pessoal e já manda um recado aí, já pede pro pessoal se inscrever. Tudo bem? Estava com saudade de gravar, né, Tiagão? Fazia tempo que não fazíamos uma gravação, você em conjunto, ainda mais com um grande convidado como o Dr. Franco, falando de um tema que, como o pessoal vem solicitando muito, e nós gostamos muito de tratar. Antes mesmo aqui nos bastidores já falávamos, vamos fazer uma parceria para trabalhar junto nesse meio. Mas antes de você seguir aqui no episódio, deixe seu like, ative o sininho, para você receber a notificação quando um novo conteúdo for ao ar. E estamos chegando aos 1000 inscritos no canal. Então, não perca tempo, se inscreva para fazer parte e ajudar, auxiliar a difundir o direito ambiental. E sempre com conteúdo muito prático, como será hoje. É um prazer estar aqui com vocês. Então, não deixe de se inscrever aqui no canal se você não está inscrito. Se não está inscrito, deixa teu like, deixa teu joinha, ativa o sininho para que você fique ciente sempre que tem vídeo novo. O nosso convidado é este rapaz aqui, o Dr. Franco Alves, uma autoridade do direito ambiental, tá? Atuante ali no sudeste do país, né? Ali, especialmente ali no estado de Minas Gerais, no Triângulo Mineiro, especificamente, não é isso, Franco? Bom dia. Isso, exatamente. Franco aí vai falar um pouco aí. Primeiro te apresenta, doutor Franco, fala um pouco da tua experiência, os cargos que você já ocupou, a sua atuação como advogado, para a gente continuar depois a nossa conversa mais específica. Ok, obrigado primeiramente, Thiago, pelo convite. Edvan, é um prazer estar com vocês. Como você mencionou, né? Estou aqui em Uberlândia, primeira cidade de Minas Gerais, do interior do estado, 10ª do país, orgulhosamente, saiu essa semana, então é uma notícia que a gente fica muito feliz. Uma cidade, como se diz por aí, está bombando. Graças a Deus, é o trabalho de muita gente aí dessa cidade. Eu sou advogado há praticamente 20 anos, já passei por órgão ambiental, fui superintendente regional de meio ambiente aqui na nossa região durante quase 3 anos. Tenho um escritório, né, que é o Franco e Camargos, que atua com direito ambiental, urbanístico e imobiliário. Sou diretor executivo também da Évora Full Service, que é uma empresa prestadora de serviço com foco no mercado imobiliário. Então, a gente faz todo o trabalho ponta a ponta, né, desde a análise de viabilidade de área, preparação de área, análise de viabilidade financeira para esses empreendimentos, até a aprovação e entrega desses empreendimentos. E temos também a Évora Urbanismo, da qual eu também sou diretor executivo, que é uma loteadora, é uma jovem loteadora, aí faz parte de um plano estratégico nosso de aproveitar toda a nossa experiência ao longo dos anos nesse setor. Excelente. Então, já iniciando aqui, Edvan, a gente já inicia aqui, já vai para cima aqui. A gente está gravando num horário que não é muito usual da gente gravar. A gente está gravando numa sexta-feira de julho, às 9 da manhã, cheio de compromisso, mas para calhar a agenda de todo mundo teve que ser esse horário aqui. Então a gente já adianta, né, Edvan? Se não der para tratar tudo que a gente tem que tratar, a gente já combinou com o Dr. Franco aqui, vai gravar um segundo episódio, então fique tranquilo, tá? Que se não der para tratar, a gente já sabe que não vai dar.
a gente vai ter sim aí um segundo episódio com o Dr. Franco, com o Franco, que é um querido amigo, que não é a primeira vez que aceita o convite meu, já conversou com meus amigos, com meus alunos na faculdade, né, Franco? Falou sobre Já compliance ambiental. foi um prazer, Então, exatamente. muito obrigado, está sempre à Ótimo. disposição, muito, muito solícito. Então vamos Tiagão, lá, gente. eu falo muito e eu já fiquei curioso para fazer uma pergunta de início, quando o Dr. Franco falou sobre Posso iniciar? Como diz o Cláudio, fala, Divan, fala. A questão é o seguinte, eu estou no interior do Rio Grande do Sul nesse momento, Dr. Franco, e aqui existe uma problemática gigante na questão do crescimento desordenado da cidade. E eu imagino Uberlândia como seja. E aí que eu gostaria de entrar, qual a problemática que vocês visualizam de modo geral, a nível nacional, se tem esse conhecimento, mas falando de Uberlândia em si, que com certeza é a prática mais habitual de vocês. Exato. Essa problemática geral. Desculpa, Divans, porque essa tua pergunta é exatamente a pergunta inicial aqui da nossa pauta, então já dá para interpolar, né? E aí para o ouvinte, para o espectador ficar sabendo já. Então, assim, a pergunta do Advan, em aspectos mais teóricos, para a gente poder perguntar, doutor Franco, qual a relação entre o meio ambiente urbano e o meio ambiente natural? Tá? E é dentro dessas problemáticas. E aí já interpola tudo, a gente já junta as duas perguntas aí para o Franco poder responder para a gente. Olha, eu vejo o seguinte, no Brasil, infelizmente, são raros os casos. Curitiba, naturalmente, é uma grande referência, a partir do Jaime Lerner, que nos deixou ano passado. Via de regra, as cidades brasileiras elas não têm uma visão de planejamento urbano. Né? Então, por mais que ela possa ter, eventualmente, uma secretaria com essa denominação, né, planejamento urbano, via de regra, nós não temos no Brasil uma visão de planejamento urbano. Então, realmente, isso nos leva a um crescimento muitas vezes desordenado, né? E nós temos naturalmente aí uma grande situação que merece ser tratada, principalmente em matéria ambiental. Então, por exemplo, uma coisa que eu sempre traço uma discussão, né, é a rima para loteamento, por exemplo, né? Loteamento aí com mais de 1 milhão de metros. É pertinente fazer esse rima, por exemplo? Eu sempre faço uma crítica nesse sentido, porque às vezes o rima, os termos de referência, por exemplo, tem uma grande preocupação com o meio ambiente natural e com os aspectos do meio ambiente natural. Quando, na realidade, a meu ver, quando a gente fala de expansão urbana, muitas vezes a gente tem que pensar mais no contexto socioambiental do que exatamente no ambiente natural, né? Então, a falta de visão em relação a esse conjunto de regras que leva a uma percepção real de planejamento urbano faz com que se gere um crescimento desordenado das cidades do Brasil. É interessante, por exemplo, trazer a visão de Portugal. Portugal tem uma visão, a meu ver, um pouco mais inteligente e interessante em relação a isso. Quando a gente pega Portugal ele costuma definir previamente as áreas de expansão urbana, então a cidade vai crescer para esse sentido aqui. Isso até acontece, em certo modo, no Brasil, mas Portugal determina qual vai ser a região da expansão urbana e o próprio poder público já faz os estudos ambientais necessários, o estudo de demanda de equipamentos públicos para aquela região, e diz o seguinte, olha, eu já tenho tudo mapeado aqui, quais são os impactos ambientais em linhas gerais já estão definidos, as demandas socioambientais já estão definidas, e aí nesse momento o empreendedor que quer desenvolver o seu empreendimento naquela região, por exemplo, ele já tem um conjunto de regras previamente estabelecido, né? Então ele já vai ali consciente das medidas mitigadoras, por exemplo, que ele vai precisar adotar no empreendimento dele, ele já vai consciente das demandas socioambientais que aquela região tem, então você vai precisar, por exemplo, fazer um parque ali, constituir um parque, uma área verde pública aqui no Brasil, se ele vai precisar, por exemplo, construir uma escola, como é que ele vai tratar a questão da segurança pública, quais serviços socioambientais que ele vai precisar implementar naquela região. E isso faz, então, com que se tenha uma visão de planejamento um pouco distinta do Brasil, né? No Brasil, o que acontece? O poder público ele emite a diretriz para o empreendedor, né? E, geralmente, essas diretrizes são, essencialmente, eu diria, até rasas, né? Elas são, muitas vezes, meras exigências de natureza técnica, ligadas à rede de drenagem, por exemplo, rede de iluminação pública, etc. Mas, muitas vezes, não se tem, dentro dessas diretrizes no Brasil, por exemplo, uma visão um pouco mais alargada de planejamento urbano, né? Então, a gente sempre tem essa crítica dentro do licenciamento ambiental, vocês sabem disso, a coisa acaba ficando muito cartorial, entendeu?
e não é, na realidade, não se tem, na realidade, uma visão de planejamento urbano. E hoje a gente tem que lembrar, e o Brasil está um pouco atrasado nesse processo também, os Estados Unidos, por exemplo, há pelo menos 30 anos, já se fala numa escola que a gente chama dentro do urbanismo, já se fala no novo urbanismo, né? Que é essa visão mais voltada para o adensamento da cidade, para o aproveitamento dos espaços ociosos da cidade, segurando um pouco esse espraiamento da cidade, né? Um espraiamento que causa mais impacto ambiental, né? Então, se você espraia, né? Se você alarga demais a cidade, você tem uma situação ali de muitas vezes de impactar o meio ambiente em uma área que não seria necessária naquele momento. Você gera custos públicos excessivos e no final das contas quem paga isso é o contribuinte, principalmente o mais carente, é o usuário de transporte público, por exemplo. Então esse novo urbanismo, por exemplo, que como eu falei já existe nos Estados Unidos, é uma escola que já está lá implantada há pelo menos 30 anos, agora está chegando no Brasil, né? Então, a gente faz uma leitura aí de como isso deve acontecer para frente, na esperança de que essa visão desse novo urbanismo, dessas cidades mais compactas, com serviços socioambientais efetivamente prestados, cheguem ao Brasil, né? É uma visão que a gente acredita que vai se consolidar aqui para frente. Não, então a gente precisa ter uma reestruturação, até mesmo uma alteração de paradigma, né, dentro da concepção jurídica, e não só jurídica, técnica também, mas eu vejo também que a principal alteração paradigmática seja de política pública, né? Uma política eu falo o seguinte, até para complementar, Thiago, a pergunta que o Divan me fez, também em relação a Uberlândia, né? Uberlândia é uma cidade aí hoje que, para o IBGE, tem aproximadamente aí 700 mil habitantes, 700 alguma coisa, mas na nossa visão é que de alguns órgãos públicos da cidade está beirando 800 mil habitantes. Então, é uma cidade que ela cresceu, na realidade, em função, não apenas em função do seu posicionamento geográfico, né, que fez da cidade, há mais de 60 anos, um centro de distribuição para a região central e centro-sul do Brasil, mas é uma cidade que cresceu também muito em função do mercado imobiliário, né? Então, é uma cidade, daqui da minha janela, por exemplo, estou vendo várias obras, vários loteamentos em lançamento, o tempo todo, isso é constante aqui. Mas eu também enxergo que falta aqui ainda um pouco mais de visão de planejamento estratégico quando o assunto é urbanismo, né? E, naturalmente, como você bem colocou, isso não se deve necessariamente aos servidores, por exemplo, que atuam no município. Na realidade, os servidores são até muito bem intencionados e preparados nesse sentido, né? Falta um pouco, às vezes, realmente de visão a título de política pública, né? E muitos empreendedores também, que eu, como se diz, eu chamo essa questão do empreendedor, chamo atenção para essa questão do empreendedor, porque muitos empreendedores também, a gente tem um debate constante aqui sobre isso, a gente fala o seguinte, olha, muito empreendedor só pensa em número de lotes também, o que é um equívoco, né? Então, a gente não pode só pensar no quantitativo de lotes, né? Até por uma questão, e muito mais também, até mesmo por uma questão econômica, um empreendimento bem estruturado, que leva hoje em consideração esses valores socioambientais, ele é muito mais valorizado. Então, a gente tem sempre discutido isso, né? Depois eu conto um caso para vocês que é muito interessante nesse sentido, né? Um empreendedor que, olha, a gente está fazendo uma proposta para ele de um projeto urbanístico que tem toda uma vertente socioambiental, e ele questiona, né? Bom, mas isso aqui não vai ser um foco de drogas, não vai ser um foco de assalto? Não, pelo contrário, né? Quanto mais estruturado é o ambiente urbano e quanto mais você gera a sensação de pertencimento das pessoas que moram ali no entorno, menos você tem violência, menos você tem problemas com drogas, etc. Excelente. Adivan? Perfeito. Não, ouvindo o Franco falar, eu visualizo os clientes quando chegam até nós, quando chegam no escritório, o cliente chega querendo lucro. Ele visualiza somente, única, exclusivamente o lucro. Então, ele quer o número de lotes, saber quanto mais lotes, mas existe até a porcentagem que ele vai ter que repassar. Então, existem muitos fatores e não pode ser visualizado tão somente o lucro. Até mesmo antes de uma eventual licença ser deferida, eles já querem visualizar as vendas dos lotes. E ocorre muito quando os clientes chegam até nós, a maioria da situação é que ele já se viu
perdido, ele não encontra não busca preventivamente solucionar um caso. Ele chega até nós quando já existe um auto de infração, quando já deu errado alguma situação, não preventivamente como deveria ser, né? Então eu visualizo o Franco e vejo mesmo o cliente chegando até nós nesse sentido. É complicado, aí não só a questão da ineficiência de uma política pública, mas do próprio empreendedor visar tão somente o lucro. Então é complicada essa situação. Acredito assim que visar o lucro, né, ele pode visar, né, e mesmo que seja exclusivo, é uma perspectiva individual dele. Agora é a alteração do paradigma que tu fala, né, Advan, tipo, ele entender que esse lucro que ele pode almejar com vendendo muitos lotes, vai vir aqui custo e aqui problemas ele terá. E será que se ele, como o Franco fala, né, não pensar dentro de uma vertente um pouco mais estruturada, fazer um investimento talvez seja maior nesse início, mas que esse lote vai poder ser vendido por um valor maior e talvez ele, com menos lotes, consiga até mesmo lucro e com menos problemas lá na frente. Enfim, são perspectivas, né, dentro desse ponto, e o que fala com a Advan fala é verdade, né? A gente precisa, muitas vezes, às vezes a pessoa não quer trabalhar, não quer advogar para mim, mas a gente chega a ter que explicar todo esse trabalho preventivo para que a ferida não fique sempre aberta, já começa a fechar a ferida do cliente até antes mesmo dele fechar, né, o contrato, o negócio com o escritório. Isso é muito importante, essa como o Advan fala, essa excelência que começa desde a conversa com o cliente. O Franco expõe muito. Tanto o Franco hoje, ele está dentro de um contexto que não é só o escritório, né, Franco? É todo um contexto de escritório, de empresas ali, para que possa fornecer o melhor serviço ao cliente. Porque a gente, quanto advogado, é claro, não vai poder cobrir, quanto escritório de advocacia, cobrir 100% da demanda do cliente, a não ser que seja um contencioso, né? E às vezes nem isso dá, vai precisar de técnicos ali para que a gente possa levantar elementos probatórios. Mas, já passando para o passo seguinte, a gente sabe ali que existem perspectivas ambientais e o direito ambiental hoje, né, começa a mostrar ao mundo que ele não é só o meio ambiente natural. A gente já sabe disso há muito tempo, sempre foi assim, mas hoje as pessoas começam a compreender e entender. O próprio judiciário, e a gente não está falando de pessoas leigas, o próprio judiciário começa a demonstrar que entende, que está visualizando a interpolação das demandas de todos os tipos de meio ambiente e outros ramos do direito que vão conversar com o direito ambiental, como é o caso do direito urbanístico, como é o caso do direito municipal, que a gente tem batido que não é a mesma coisa, para você entender as questões do direito municipal, do direito tributário, do direito agrário, do direito voltado ao agronegócio, ao direito imobiliário. Então, assim, Franco, a minha pergunta, e eu peço para o Advan complementar a pergunta também junto, as questões do direito ambiental e do direito urbanístico, até mesmo do direito agrário, né, do direito agrário, porque nós temos, por exemplo, fundiário, né, nós temos loteamentos irregulares que são irregulares, às vezes não por questões ambientais, mas porque foi loteado uma área que é rural, por exemplo, né? Então, e aí, como é que a gente vai trabalhar em cima disso? Então, essas problemáticas, elas são comuns dentro dessas perspectivas, não vou chamar de ramos, mas de perspectivas, né, ali de cosmos do direito ambiental, ou elas vão se diferir, cada um no seu quadrado, como a gente diz na linguagem não formal. Em que ponto elas vão interpolar, elas vão conversar? Isso tudo está dentro do direito do universo, do profissional, do advogado, que atua com direito ambiental? E, Advan, se quiseres complementar a pergunta dentro desse foco. Eu acho que ficou perfeita a pergunta, Thiago. Só quero ressaltar para o Franco, eu já venho ministrando uma aula aqui, perfeito, a primeira questionamento. Só gostaria de ressaltar a questão de que muitos clientes também acessam o canal e tentar comentar esse fato um pouco a possibilidade, existe possibilidade, não existe, de um loteamento em área rural, como fazer para parcelar esse solo, onde não é uma área urbana, é uma área próxima, mas o plano diretor da cidade não identificou como área urbana. Então, só para o Franco tentar dar essa pincelada um pouco para o cliente que aqui nos escuta, não apenas para o advogado. Ok, bom, um ponto importante ressaltar, que eu sempre falo, é o seguinte, muitos desses problemas, eu acho que eles nascem, como eu falei, é falta de política pública, é falta de visão do empreendedor, né? Eu ouço constantemente, ano passado participei de uma reunião na Câmara Municipal aqui em Uberlândia, onde se discutia muito, por exemplo, cidade inclusiva, né? Eu até fiz uma pergunta, o que é cidade inclusiva? Por que não tem nenhum empreendedor participando desse debate? Porque, no fundo, quem faz a cidade é o empreendedor.
ainda que mediante o consentimento do poder público, mas quem faz é o empreendedor. Na verdade, são as loteadoras, as incorporadoras que fazem efetivamente a cidade, né? E muitas vezes, então, falta esse diálogo entre o poder público também, entre instituições, universidades e o empreendedor. Parece que a gente está sempre vivendo uma situação de conflito entre esses dois setores. O que a gente precisa fazer, antes de mais nada, é unificar esses pensamentos em favor de um senso comum, né, de algo que seja bom para todo mundo. Bom, respondendo objetivamente essa pergunta, né, como eu falei, em Uberlândia nós tivemos uma situação com aproximadamente 130, 140, se salvo o melhor juízo, loteamentos clandestinos. Isso aconteceu, antes de mais nada, é importante ressaltar, porque nós não tínhamos uma legislação que amparasse uma demanda de mercado. Qual que era a demanda de mercado? Olha, existem pessoas que querem ter uma segunda residência, uma residência de final de semana, um sítio de recreio, né, um sítio de lazer em algumas cidades. Então, nós tínhamos uma demanda de mercado, por exemplo, não tínhamos um regramento sobre isso, e isso levou à clandestinidade. Hoje nós temos uma legislação específica em Uberlândia tratando disso, e naturalmente isso praticamente eliminou ou diminuiu significativamente a clandestinidade. Então, a primeira coisa, eu também sou muito demandado em relação a isso, aqui na empresa e também no escritório, que é o seguinte: olha, eu tenho uma área que está, em termos geográficos, na zona rural. Eu posso fazer um parcelamento de solo ali? Posso fazer um loteamento ali? Bom, a resposta está lá na 6766, na linha 6766, que diz o seguinte: olha, você só pode fazer um loteamento para fins urbanos, em zona urbana, em zona de expansão urbana ou zona de urbanização específica. Ou seja, não é qualquer lugar na zona rural que eu posso fazer um loteamento, né? Eu preciso o seguinte: olha, se a área geograficamente não está na zona urbana ou na zona de expansão urbana, eu preciso que o poder público constitua ali uma zona de urbanização específica. Então, aqui em Uberlândia, hoje, nós temos a zona de urbanização específica número 5, às margens de um lago aqui, que ela tem a vertente justamente turística, né? Então, é uma zona de urbanização específica com foco no desenvolvimento turístico, né? Isso permitiu, então, que as pessoas passassem a empreender nesse zoneamento específico. Fora desse zoneamento, é muito claro, não é permitido o parcelamento do solo para fins urbanos. E aqui tem alguns pontos importantes. É para fim urbano? Gente. Sítio de recreio não é atividade rural, perdão, não é agronegócio, não é atividade agrícola. A gente pega o Estatuto da Terra e lá nós temos a definição do que são as atividades rurais, por assim dizer, né? E sítio de recreio não é uma atividade rural, é uma atividade tipicamente urbana. Então, em sendo uma atividade urbana, eu tenho que aplicar a 6766, que é parcelamento do solo para fins urbanos, o que só pode acontecer, como eu falei, né, na zona urbana, em zona de expansão urbana ou zoneamento específico definido pelo poder público. Ok, então tá bom. Então eu vou lá na prefeitura, vou lá bater na porta do prefeito, o prefeito é meu amigo, sei lá, e o prefeito cria uma ZUI para mim, que cria uma zona de urbanização específica lá na minha fazenda. Não é assim que funciona isso. Eu já até conheço muitos casos de pessoas que fizeram isso, prefeituras que fizeram isso, e tiveram sérios problemas depois com o Ministério Público, tanto em termos de ação civil pública, improbidade e até criminal, em alguns casos. Por quê? Para que eu possa constituir esse zoneamento específico, eu tenho que olhar, antes de mais nada, o artigo 42B do Estatuto da Cidade, que vai exigir o quê? Um estudo sobre a área. Aquela área ela já perdeu suas características rurais, né? Eu tenho que fazer audiência pública, eu tenho que chamar a sociedade para debater isso, né? Eu tenho que demonstrar a viabilidade técnica de se desenvolver um empreendimento para fins urbanos naquela localidade. Então, vocês imaginem a seguinte hipótese: eu tenho uma propriedade rural e, como eu falei, eu sou amigo do prefeito, ele vai lá e cria por decreto, que é um absurdo, inclusive tem que ser por lei, mas já vi até por decreto isso acontecer. Ele vai lá e cria uma zona de urbanização específica em uma área cercada por propriedades rurais que plantam soja, por exemplo, né? E o que nós vamos ter ali? Todo um contexto de pulverização, nós vamos ter todo um contexto ali que é incompatível com a atividade urbana, né? Então, não é simplesmente escolher uma área, conseguir, como eu falei, por algum modo, se cria uma ZUI também,
é preciso observar o artigo 42B do Estatuto da Cidade para demonstrar que aquela área já tem aptidão para se tornar uma zona de urbanização específica, né? Inclusive mudando as regras. A partir do momento em que eu crio essa zona de urbanização específica, todo o tratamento daquela região passa a ser o mesmo tratamento de uma área urbana. Naturalmente, o poder público, aí, o município, ele pode exigir menos infraestrutura. Olha, eu não quero asfalto, eu não preciso que você coloque asfalto, mas o tratamento passa a ser tipicamente urbano, inclusive pagando IPTU. Acho que, não sei se eu respondi bem a pergunta, mas é uma situação muito comum aqui também, né? Advan? Perfeito, não, muito esclarecedor, Dr. Franco, até pela questão, como eu comentei antes, muitos clientes aqui, deixar bem ciente os clientes que vai ter o contato do Dr. Franco abaixo do vídeo, na descrição, para quem tiver dúvidas. Quero que o Dr. Franco ainda nesse episódio relate mais sobre essa viabilidade, até onde a sua equipe consegue chegar, até onde a sua equipe consegue atender, porque é uma equipe multidisciplinar para se trabalhar nesse setor. Não existe hoje como você trabalhar com, eu quero contratar um escritório, o escritório vai fazer toda essa parte. Não existe, não tem possibilidade. Então, essa equipe, até onde consegue chegar, qual a sua atuação, porque em outros casos, quando nós tratávamos de reurb, com uma empresa de reurb e uma gravação, ocorreu uma demanda de uma prefeitura do norte do Brasil chamar a equipe que era de Florianópolis. Então, pode vir a ocorrer, vai ter o contato, solicito que o Dr. Franco, desde já, indique até onde vai os seus braços, até onde consegue chegar com a sua equipe, e parabéns pelo esclarecimento, ficou, acho que perfeito na questão de quem está em uma zona rural, a viabilidade, como fazer essa condução, até onde pode se chegar a esse projeto. Então é por aí, o empreendedor ele tem que ter esse projeto de atuar preventivamente, e não somente ir lá e buscar objetivar o lucro, ir lá e contatar um conhecido, um parente, muitas vezes dentro da prefeitura, e achar que está fazendo algo correto, porque ali na frente pode ser prejudicial. Então tem que ter esse cuidado, tem que ter muito, o crescimento da cidade deve ser ordenado. Eu imagino, não conheço Uberlândia, mas na minha cidade, como eu falava lá no início, aqui existe não loteamento, mas hoje nossa cidade aqui tem em torno de 200 e poucos mil habitantes. E aí existem mais de 200 invasões ocorrendo nesse momento na nossa cidade. Eu participei de uma audiência pública na última semana, estou auxiliando aqui na criação de um projeto de lei referente à desapropriação por índice construtivo. É um projeto muito bacana. Acho que nós podemos abrir esse ponto no segundo episódio com o Dr. Franco, falar um pouco mais sobre a desapropriação por índice construtivo, porque a prefeitura realmente ela tenta viabilizar algo que torne a cidade um lugar melhor, que torne a cidade algo com um crescimento ordenado, porém é complicado. Quando você viabiliza aqui, é uma cidade também onde ela cresceu muito, em comparação com a questão imobiliária, ela tomou um rumo desordenado, então tem que ter esse cuidado. Mas, doutor Franco, peço antes de mais nada, que nós vamos chegar no final do podcast, só para informar até onde vão os seus braços, como funciona também esse trabalho com uma equipe multidisciplinar, explicando até mesmo para o cliente a necessidade, a importância de se contar com técnicos de diversos setores da área ambiental. E aí também, aqui, só um instante, doutor Franco, só também, o nosso público também é muito focado nos advogados início de carreira, então escolhendo a área de atuação, e é uma área muito promissora. Então, ainda dentro desse foco, você ali trabalha numa equipe multidisciplinar, é o seu dia a dia, como é então a atuação do advogado dentro dessa equipe multidisciplinar, já também para você colocar dentro da sua explanação já esse tópico. Ok. Só começando por um ponto importante, viu, Edvan? A gente tem até pelas origens da propriedade no Brasil, né, e reafirmando, eu sou um defensor dessa propriedade privada, enfim. Mas o que acontece? O que eu percebo muito, né, ao longo desses anos trabalhando nesse mercado? Às vezes a pessoa ela tem uma visão que é a seguinte: olha, a terra é minha, então eu faço o que eu quero dela, eu faço um sítio de recreio, eu faço, enfim, o que eu quiser. Aí eu falo, olha, realmente a propriedade é sua, mas a cidade não é sua. A terra é sua, mas a cidade não é sua. A cidade interessa
a todos que nela habitam, né? Então, e quando a gente fala de parcelamento de solo, a gente está falando de algo que interessa a toda a sociedade, né? Então, na realidade, eu falo que o parcelamento do solo ele é uma prerrogativa, é importante deixar isso claro, do poder público. Você não pode parcelar o solo sem o consentimento do poder público. O poder público ele autoriza, mediante o preenchimento de alguns requisitos, que você pegue lá a sua propriedade, em parceria com alguém ou não, e desenvolva ali um empreendimento imobiliário, né? Mas o fato da terra ser sua não autoriza que você faça isso, porque a cidade não é sua. E quando a gente fala de parcelamento do solo, a gente está falando de expansão da cidade e desenvolvimento urbano. Então, vejam bem, eu costumo dizer nesse sentido, né, que um bom empreendimento é como fazer eu vou comparar, Edvan, com um churrasco. Não sei se você gosta, eu gosto muito, inclusive. Vai gaúcho. Exatamente. Eu tenho um carinho muito grande pelo Rio Grande do Sul, né? O Maurício, por exemplo, sabe disso. O Albenir, a gente sempre troca figurinha de churrasco, tomando chimarrão. Eu gosto muito de chimarrão também, inclusive. Olha aí. Então, assim, o que acontece? É como fazer um bom churrasco, né? Você não consegue fazer um bom churrasco, um bom prato, se você não tiver ingredientes de qualidade. Então, a primeira coisa que o loteador, o empreendedor do mercado precisa entender é que ele precisa de uma área boa. Se a área não for adequada, ele não vai conseguir fazer um bom empreendimento, né? Então, olha, é uma área com excesso de restrições ambientais. Ele vai ter dificuldade, né? Olha, é uma área que tem uma vereda no meio dela, tem uma APP significativa no meio dela, é uma área que está dentro da zona de amortecimento de uma unidade de conservação, não vai dar para fazer empreendimento, né? Então, é preciso começar, e, por exemplo, a gente faz isso aqui, né, na empresa, com uma análise de viabilidade, antes de assinar contrato, gente. É fundamental isso. Perfeito. As empresas mais, digamos assim, mais consolidadas no mercado, todas fazem esse processo. Que é o quê? Olha, eu preciso fazer uma análise de viabilidade documental, até do ponto de vista registral, né? Será que a área realmente é de quem está dizendo que é? Será que a cadeia dominial da área, né, da titularidade da área está correta? Eu preciso fazer uma análise de viabilidade ambiental. Para isso, a gente usa, por exemplo, um recurso muito interessante, que é o geoprocessamento, né? Eu tenho, inclusive, uma pós-graduação em geoprocessamento, mas assim, quem presta serviço para a gente é até uma colega do Paraná. Então, o geoprocessamento vai nos permitir fazer uso de imagens de satélite de alta resolução, né, por exemplo, para fazer, mesmo à distância, uma análise de viabilidade daquela área. Quais são aquelas restrições ambientais daquela área? É uma área muito difícil de ser trabalhada. Eu preciso fazer um mapa de vegetação nativa da área. Dentro desse mapa de vegetação nativa, eu vou precisar suprimir alguma coisa. A legislação permite que eu faça essa supressão. É interessante mercadologicamente fazer essa supressão, porque hoje a gente sabe, inclusive, que todo mundo quer o quê? Mais contato com a natureza. Então, nem sempre é interessante fazer essa supressão, mas eu preciso gerar um mapa de supressão, um mapa de vegetação nativa, eventualmente, antes mesmo de fazer o contrato com o dono da área, se uma parceria. Eu preciso fazer, naturalmente, análise de viabilidade urbanística. Quais são... a área está dentro de um zoneamento compatível, dentro desses que eu mencionei, por exemplo. Preciso fazer análise de viabilidade financeira. Ok, é uma área bacana, porém, o custo da infraestrutura em função das características geomorfológicas da área, por exemplo, vão exigir um custo de infraestrutura muito alto, né? A área é muito boa, nossa, tem uma declividade interessante, mas eu tenho infraestrutura, fornecimento de água e esgotamento perto da área, tenho uma rede disponível, eu vou precisar fazer um emissário com 5 quilômetros de distância, que vai me impedir, às vezes, do ponto de vista financeiro, de concretizar esse empreendimento. Então, são uma série de variáveis que, inclusive, a gente trabalha aqui na empresa para chegar a um momento em que a gente diz o seguinte: ok, pode fazer a proposta em relação à área, a proposta de aquisição, por exemplo, ou a proposta de parceria em relação à área. Mas só essa primeira etapa, que a gente chama de essa análise de viabilidade, né, esse diagnóstico da área, ele tem um tempo, demanda uma equipe multidisciplinar. Essa fase de diagnóstico, por exemplo, ela demanda o quê? Engenheiro ambiental, ela demanda engenheiro civil, ela demanda arquiteto urbanista, ela demanda muito, mas muito mesmo, a equipe jurídica, a nossa equipe jurídica, né? Porque a gente tem que fazer análise de viabilidade, como eu falei, desde a parte registral, a gente tem que fazer uma análise séria em relação a isso, inclusive para evitar eventualmente riscos de sobreposição de matrícula, como eu falei, problemas de cadeia dominial.
O próprio corpo jurídico, ele fornece informações também para as equipes técnicas, né? Então, olha, a gente muitas vezes passa um parâmetro para a equipe técnica, para, por exemplo, o pessoal de arquitetura e urbanismo, a gente fornece uma leitura, às vezes, faz uma leitura conjunta da legislação daquela cidade para fazer essa análise, porque às vezes o arquiteto urbanista ele não consegue ter a visão sistêmica da norma que o advogado tem, e o advogado, naturalmente, tem que também saber ler um pouquinho daquilo que o arquiteto precisa entender, né? Então, é um trabalho multidisciplinar que envolve muita gente, né? A parte por exemplo, de tratamento de custos de infraestrutura, a gente tem que ter uma equipe de engenharia civil perto ali acompanhando também, para fazer uma avaliação. A gente tem, por exemplo, aqui hoje na equipe um engenheiro civil especializado em obras de infraestrutura, de drenagem, esgotamento sanitário e fornecimento de água, né? Então, muitas vezes a gente trata isso à distância, às vezes a gente leva esse profissional até a área, leva esse profissional para conversar com a equipe do departamento de água da cidade, para verificar, tem água disponível? Tem rede de esgotamento sanitário perto? Porque se tiver, ótimo, porque se não tiver, de repente isso pode inviabilizar o empreendimento, né? Então, essa parte inicial, eu costumo dizer o seguinte, ela é fundamental, né? Onde eu analiso todos os meus recursos para verificar, ok, essa área tem potencial para desenvolvimento de empreendimento imobiliário. Só a partir daí que a gente faz a proposta ou recomenda que os nossos clientes façam a proposta de aquisição ou parceria da área. Antes disso, é um risco muito elevado. Eu conheço inúmeros casos aqui, pode ficar como a gente conversou no segundo episódio, mas conheço muitos casos, né, em que a pessoa fez o negócio da área, fez a aquisição da área, gastou uma fortuna na aquisição da área, gastou com uma série de informações para depois concluir que existia um problema registral gravíssimo na área. Um problema registral que demandaria uma ação judicial contra um terceiro, e aí, naturalmente, a gente sabe, né, uma ação judicial pode demorar 5, 10, 15, 20 anos. Ninguém sabe. Mas, Franco, ouvindo você falar, me fez lembrar de um caso onde no meu início de carreira, quando tá no início do carreira, quer abraçar tudo, quer fazer a situação que aparece na frente, né? Para você começar a, não só pelo lucro, mas para começar a atuar mesmo na área. E apareceu um caso onde nós estávamos, o empreendedor procurou a empresa, e a empresa até uma empresa ambiental que prestava assessoria para loteamentos, e essa empresa nos solicitou no meu escritório antigo. E aí eu fui até o local, visualizei e fiquei muito interessado em ajudar, né, auxiliar naquela questão. E aí, depois de muita conversa, nós visualizamos que o empreendimento não poderia sair. Por quê? Porque ele praticamente cercava uma estação de tratamento de esgoto da companhia, que ia mais 50% do esgoto do município ia para aquele local. Ou seja, ia dar um problema ali ao redor que ia ser complicado, via um cheiro assim que... Só te contar um caso aqui também. O ano passado, por exemplo, a gente estava fazendo uma investigação de uma área interior de São Paulo, uma área belíssima, 120 quilômetros de São Paulo, com potencial de mercado fantástico, porém ela estava a 600 metros de um aterro sanitário, né? Ou seja, parecidíssimo o caso. Né? Nós temos problemas aqui na nossa região, inclusive, de pessoas que fizeram empreendimentos ao lado de uma ETR. Problema grave. Então, assim, são situações... Agora, isso tem que ser analisado, eu falo sempre, antes da assinatura do contrato. Então, como é que funciona? Você vai pegar um termo com o dono da área e falar, durante 30 dias eu vou investigar a sua área. Só depois desses 30 dias que eu vou fazer uma proposta de aquisição, de parceria com você. Antes disso, não é possível, né? Eu mesmo recebo aqui no meu celular, até com uma certa frequência, corretores mandando para mim, olha, Franco, tem uma área lá não sei onde, você tem interesse em trabalhar a área, alguma coisa? Aí o cara manda isso para mim, por exemplo, 8h30 da manhã, meio-dia, ele pergunta se eu tenho interesse na área. Eu falei, opa, que isso? Entendeu? Isso aconteceu dessa forma esse dia, 4 horas depois, aí, tem interesse na área ou não? Eu falei, rapaz, que é isso? Um ofereceu uma coisa importantíssima. Um me ofereceu esses dias um empreendimento já aprovado e registrado. Falei, ótimo, beleza. Me manda todos, mas todos os documentos que você tem. Por quê? É uma coisa importantíssima, né? Porque não basta ser aprovado pelo município, não basta ser licenciado pelo órgão ambiental. A gente tem que saber se a aprovação foi correta. A gente tem que saber se o licenciamento foi correto, né? A gente conhece casos, acho que vocês devem conhecer também. Ok, está licenciado, mas o licenciamento foi feito no órgão errado, por exemplo. O licenciamento deixou de considerar um fator importante por alguma razão. Ok, não basta ser licenciado. Foi licenciado corretamente?
Foi aprovado corretamente? Aí, quando eu peço um documento para ele, eles acham que a gente está, como se diz, querendo burocratizar um processo, mas não é isso. Sim. É porque é fundamental, se alguém está te oferecendo um empreendimento já aprovado e registrado, é fundamental que você faça um due diligence pesado em tudo aquilo que foi feito até ali, né? Por que ele está te vendendo um loteamento aprovado e registrado? Por qual razão, não é verdade? Então, assim, e aqui como eu falei, hoje a gente tem o jurídico, né, que é o Franco Camargo, que é o escritório, e até por uma exigência legal não está dentro da estrutura da empresa. Mas temos também a Évora Full Service, que ela faz todo o trabalho ponta a ponta para terceiros empreendedores, né? Então ela pega, como eu falei, nós temos uma equipe técnica multidisciplinar, nós temos uma gestão de projeto muito densa em relação a isso, então a gente faz toda a parte de cronograma, tentando, inclusive, que é um outro ponto que chama muita atenção, tentando inclusive fazer a gestão de risco desse empreendimento. Com a maior reclamação que certamente, Advan, você já deve ter ouvido também na sua vida aí, profissional. A aprovação do meu empreendimento não sai, está demorando 2 anos, 3 anos, 4 anos. Mas por quê? Eu garanto que 80% desses problemas não é do poder público, é do próprio empreendedor. É porque a equipe técnica não conversou, não fez um mapeamento de risco para saber quais eram as possíveis intercorrências que poderiam acontecer e quais são os planos de ação que a gente vai ter caso essa intercorrência se concretize, né? Deixa para chamar algo muito comum que eu acho absurdo também. Ok, agora eu já fiz negócio, estou começando a aprovar o empreendimento, já fiz projeto urbanístico, os projetos complementares todos, agora eu vou chamar a equipe ambiental para licenciar. Espera aí, a equipe ambiental tem que estar ali desde a primeira reunião, né, para fazer as considerações dela. Então, assim, por que seu empreendimento, meu amigo, minha amiga, muitas vezes não anda, não é aprovado no tempo que você precisa? Porque não tem planejamento, não tem gestão de risco, não tem comunicação, né? Principalmente comunicação. O arquiteto não conversa com o engenheiro, vai conversar com o engenheiro depois que o negócio já está lá na frente, chama a equipe ambiental só no final do processo, não faz as contas que precisa fazer. Opa, peraí, o empreendimento vai ficar inviável, porque de repente a equipe de engenharia demandou uma situação. Olha, a gente vai precisar fazer uma infraestrutura no incidente ali, a gente vai precisar fazer uma elevatória de esgotamento ali que não estava no script. Pô, mas agora quanto custa isso? 3, 4 milhões, que vai impactar no seu orçamento, você não estava contando com isso. Falta de planejamento. Com certeza, muita falta de planejamento. Foi, acho que no início do mês passado, eu prestei uma consulta para uma empresa da Bahia e eles estavam comentando, eles já haviam vendido todos os lotes quando eles nos procuraram, todos os lotes, eles não tinham mais nada no poder deles, e eles mencionaram que ainda não tinham a licença, ou seja, nós precisamos gravar um novo podcast ainda para falar sobre crime, a possibilidade de até mesmo de ser preso, já ocorreu em Florianópolis, prisão em flagrante por venda de lotes em app muita urbana, coisa. App urbana. Mas eu até peço desculpa quero pedir desculpa aqui pro Thiago, porque o Thiago ele planeja a condução do podcast, só que a conversa está tão boa com o Franco que eu fui levando para outros caminhos, pela curiosidade fazer uma provocação, viu, Thiago, até para um próximo, sobre a app urbana, né? Será que trazer as regras do ambiente natural para o ambiente urbano é saudável realmente? Essa é uma pergunta, né? Inclusive, Thiagão, estava aqui na pauta. O Thiagão mandou... mas eu praticamente obriguei, né? Assim, quase dos horários, às vezes cada um grava, né? A gente não grava junto para encaixar na hora de todo mundo. Mas eu liguei para o Advan e disse: olha, Advan, vai gravar com o Franco e eu quero que participes ali. Tu que entende mais do assunto, participa lá. E eu praticamente obriguei o Advan. Essa questão da REURB também é um tema super polêmico atual, né? Essa questão da app urbana, eu sou um crítico do tema, da forma como a STJ decidiu o tema 1010. Veio a legislação em seguida para tentar corrigir um pouco disso, mas não considerou fatores específicos do ambiente urbano, né? Então, nem sempre é interessante você ter uma vegetação muito densa em alguma região da cidade, né? Nós tínhamos aqui uma situação em que uma app precisou ser urbanizada, em qual sentido? Fazer um parque linear, levar iluminação pública, uma série de infraestruturas urbanas, canalizar uma parte do córrego, porque nós tínhamos problemas sanitários, nós tínhamos problemas com assalto, nós tínhamos problemas dos mais diversos ali, de inundação e etc. Por quê?
muitas vezes essa APP natural não é interessante que ela fique no seu estado natural dentro de uma cidade. Mas é tema para um outro debate, com certeza. Exatamente, até era esse o questionamento. O Thiago até mencionou antes, né, da conversa. Vamos entrar nesse foco da APP urbana, porque hoje até a matéria, o artigo mais visualizado do nosso site chegou a ser durante muito tempo a questão do tema 1010, porque muitas pessoas, comprei o lote, como eu vou fazer agora com o meu lote que está lá próximo a uma APP, próximo ao córrego, que área, qual é a distância? Então, o pessoal ficou sem saber, o cliente de fato quem está aqui. Só que não é uma resposta rápida também, né? A gente até preparando um artigo sobre isso, deve sair por esses dias lá no direitoambiental.com, já até conversei isso com o Maurício. Mas vejam bem, nós temos situações consolidadas em que não é possível, às vezes, o impacto ambiental de tentar desfazer uma infraestrutura urbana, às vezes pode ser muito maior do que aquilo que a gente está tentando proteger, né? Então, situações consolidadas são situações consolidadas, a gente tem que olhar isso com muito critério, né? Exato. E como eu falei, né? Até onde, uma coisa eu sempre falo, é a criação de uma unidade de conservação municipal dentro do município, que eu sou fã, a Curitiba faz um trabalho fantástico em relação a isso. Outra coisa é criar um corredor ecológico natural dentro da cidade, que é uma outra situação, a meu ver, bem diferente, a gente sempre discute isso aqui, né? Nós não queremos, às vezes, para a própria proteção da fauna, corredores ecológicos em determinadas situações. Eu tenho uma situação muito adensada, com avenidas, etc., eu vou querer um corredor ecológico para quê? Para atropelar a fauna? Então, a minha crítica em relação ao tema 1010 é justamente a ausência de observação de critérios específicos e dentro de uma realidade urbana específica, né? Eu sou a favor que cada município trate desse tema da forma que ele entenda que é mais conveniente dentro da sua realidade. Excelente. Tô Franco, Advan, considerando que a gente está aqui pela manhã e a gente tá cheio de compromisso aqui, a gente vai encerrar, mas já fica o compromisso aqui, pelo que eu vi aqui, de mais 2 episódios, né? De mais 2 episódios, mas era um tema que está sendo muito demandado aqui pelos comentários, dúvidas concretas mesmo, e a gente conversou e eu fico à frente aqui do podcast, nós temos que estar atrás de um profissional, e eu falei com o Franco e deixei aberto, né, Franco, o que você gostaria de falar, e ele já veio com um tema que a gente te ia sugerir, mas e ele já veio, perfeito, nem precisei sugerir aqui, então, Franco, perfeito, uma aula, magnífico. Agora eu recebi uma mensagem no privado da Paula e falei, tô gravando com o Franco, ela mandou um abraço, um beijo pra ti. Agora, exatamente nesse momento aqui, a Paula, que já gravou com a gente, outra referência aí. Grande amiga. Então, assim, Franco, muito obrigado pela tua presença. A gente vai encerrar, só que antes de encerrar, eu não posso encerrar sem te pedir, em poucas palavras, que tu dê um conselho, né, para o advogado que está começando nessa área aqui, porque a pergunta final de praxe aqui do podcast. Olha, falando de meio ambiente e urbanismo, tá? É uma área com grande potencial, nós temos poucos profissionais que atuam nessa área. Quando a gente fala de meio ambiente e urbanismo, então esse círculo se fecha ainda mais. E eu posso sugerir também a esses profissionais que se mantenham com os olhares também direcionados à parte técnica, né? Por mais que você, naturalmente, não seja um engenheiro, você também, isso não impede que você pesquise sobre o assunto, comece a compreender um pouco sobre o assunto, até para você facilitar, né, o diálogo, muitas vezes, entre o empreendedor e o próprio arquiteto, o próprio engenheiro, né? Então, aqui a gente faz muito isso, né? Então, a gente acabou tendo com experiência, muito estudo também, conhecimento de informações de natureza técnica, mesmo sendo advogados, né? Vejam bem, não estou falando que você vai praticar engenharia, estou falando que é importante ter essa visão técnica também, né? Eu falo o seguinte, olha, você quer saber o que é um APP, você tem que colocar uma bota, uma perneta e ir lá para o meio do mato conhecer o que é um APP, né? Você tem que visitar a obra, você tem que conversar, você tem que saber o que é uma manilha, como é que funciona uma rede de drenagem. O Advan vai de terno mesmo. O Advan vai de terno. Mais corajoso ainda, viu? Então, assim, o conselho que eu dou é esse, né? Estude o direito ambiental, estude o direito urbanístico, o direito municipal, como foi bem colocado aqui, mas também se mantenha sempre aberto para conversar com profissionais da área técnica, para começar a entender um pouco como tudo isso funciona, né? Para você literalmente
não ficar boiando quando você estiver tratando desse assunto, né? Porque tem muita gente que conhece teoricamente determinado assunto, mas quando você vai tratar do assunto na prática, você não consegue exercer uma interlocução com a equipe técnica, né? E felizmente, inclusive, é algo que me deixa muito contente, né? Todos os nossos parceiros, né, colaboradores internos aqui de equipe técnica, sempre comentam, né? Falam, vocês são, eu e minha sócia, né? Principalmente nós somos advogados, né? Hoje até curso arquitetura e urbanismo, mas somos advogados, mas o pessoal sempre comenta, a gente tem uma visão, acaba tendo uma visão técnica também relevante. Pelo menos a gente sabe um pouquinho do que a gente está falando, entendeu? Quando a gente está falando de esgotamento sanitário, o que significa isso? Por que uma área, em termos de urbanização, não pode ter determinada declividade, né? Isso tudo são coisas que o advogado precisa saber também. É preciso ter uma visão interdisciplinar, tá? Excelente. Então, eu vou deixar a missão de finalizar o podcast hoje. O Advan dar o recado completo aí, Advan. Fico aqui me despedindo de vocês. Mais um episódio aqui do DAP. Tá? Franco, mais uma vez, obrigado. Assim que a gente finalizar, eu já vou deixar a data alinhada. Se ter finalizado, a gente já deixa a próxima data alinhada aqui, que senão o pessoal do podcast vai matar a gente. Advan, faz a finalização aí, meu irmão. Necessário próxima data, porque eu aqui fiquei com muitos questionamentos e de antemão já parabenizo o Dr. Franco pela aula aqui. Foi muito mais do que um simples episódio, foi uma aula mesmo sobre como conduzir e a necessidade de se ter essa realização preventiva de um ato quando você fala em parcelamento do solo. Então, a necessidade. Mas, para você, não precisaria nem pedir, eu acredito, Tiagão, Dr. Franco, para o pessoal curtir esse episódio, porque foi fantástico, uma aula mesmo. Mas curta aqui, então, se inscreva no canal, estamos chegando aos 1000 inscritos, e ativa o sininho para receber o sinal e a notificação quando um novo episódio for ao ar. E para você que ainda não faz parte do IDAM, Instituto de Direito Ambiental, faça parte, se inscreva, www.direitoambiental.com.br. É um instituto que tem como objetivo difundir o direito ambiental, falar mais e falar também sobre sustentabilidade, não é só questão pró-natura, não é só questão crescimento econômico, é de fato o que o Brasil precisa. E tentar chegar a um novo objetivo com o direito ambiental, não pensando com a mente fechada, mas pensamento com a mente aberta mesmo. Então, me despeço por aqui, um agradecimento especial, Franco, e vamos já, Tiagão, né, Franco, pega a data a já. Comissão de Direito Urbanístico no IDAM, quem preside a Comissão de Direito Urbanístico no IDAM é o Maurício. Você mencionou do direito ambiental. O Maurício tem uma... Ele vai te convidar para a comissão já. Vou mandar uma mensagem para ele aqui, gravamos com o Franco, convido o Franco para a comissão. Eu agradeço demais vocês. Como se diz, quando a gente fala daquilo que a gente gosta e sente amor, né? Eu sempre falo, né? O direito ambiental e urbanístico para nós aqui, imobiliário, é paixão mesmo, né? Então, é um prazer, estou à disposição. Eu só tenho a agradecer vocês aí pela oportunidade. A gente que agradece. Abraço, gente. Valeu, um abraço. Bom dia a todos. Tchau, tchau.